Boa noite, é Mário Silva. Hoje é 25 de agosto de 2023. Ontem estava previsto para a gente realizar a live das quinta-feira, mas infelizmente não pudemos. Ontem estava um pouco disposto. O motivo da ressaca do dia seguinte, né? Do meu aniversário, que eu comemorei demais. Aí passei um dia de ressaca. Mas, como estava falando, das terças e às quinta-feiras, a gente costuma fazer as nossas lives. Hoje, que é de praxe, a gente fazer a live aí com os sindicatos dos trabalhadores, especificamente aí, com o sindicalista Urbano de Carvalho. E cada live a gente apresenta um tema. No caso, na terça-feira, a última terça-feira, nós apresentamos aí a loja maçônica, a Cássia Coitense Conceição de Coité. E hoje, como é o assunto dos sindicatos dos trabalhadores, a gente vai apresentar aí reforma agrária. É um assunto vasto sobre a reforma agrária. Não é fake news, a gente não está inventando nada. É um assunto vasto que vai requerer várias lives para que a gente aborde o assunto. Realmente está acontecendo a CPI do MST, onde vários assuntos estão sendo arrolados lá no CPI do MST, lá em Brasília. E as verdades estão sendo apuradas. Existe muito absolutismo, existe muita invenção de fatos. Então tem que ser apurada realmente a verdade e que seja entendido o real objetivo de cada movimento e as intenções de cada um. O exagero não significa que a paixão política às vezes cega as pessoas e não deixa fluir um movimento que realmente é um movimento importante, a reforma agrária, e que tende a ter que ser melhorado no país, a reforma agrária, que geralmente, na entrevista com o Urbano aí, era só permitido para os grandes, os grileiros, os posseiros de terra, os grandes latifundiários, que se apossavam de grande parte da terra, muitas vezes agredia ou violentava pessoas que queriam trabalhar a terra, ser um fazendeiro de potência, ser um fazendeiro poderoso, que tinha capangas e que mandava matar as pessoas para tomar a terra. Isso foi lá no passado, mas o que está acontecendo também é hoje. Grandes latifundiários, grandes fazendeiros compram grandes quantidades de terra, mas a população ela cresce assustadoramente. E essa população crescendo necessita de oportunidades. Não fica muita terra para uma pessoa só e que muitos ficam sem fazer nada, sem produzir. Então vamos ao nosso assunto direto. Primeiro nós vamos passar aqui uma reportagem sobre a reforma agrária, depois nós vamos passar a entrevista que eu fiz com o Urbano agora de tarde. Ele nos concedeu a entrevista e nós vamos fazer primeiro a reportagem aqui, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento, depois a reportagem com o Urbano do sindicato. Tem entrevista agora. A proposta de Lula para uma reforma agrária em todo o país ainda não avançou. Nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comentou sobre o plano pacífico e inclusivo e ainda criticou as invasões de terra por movimentos sociais, como o MST. Vamos falar sobre esse e outros assuntos agora ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigada por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Carol Nogueira. Bom dia, Larissa Rodrigues. Bom dia, Gustavo Uribe. Bom dia aos telespectadores da CNN. É isso, todo mundo quer conversar com o senhor, ministro. Eu vou começar aqui esse nosso bate-papo. Você é jornalista chata, não olhar para o que a pasta fez até agora, mas para o que ainda não fez.
Quero falar de reforma agrária com o senhor, que é um problema que se arrasta já há anos aqui no Brasil. Havia uma expectativa para a entrega de um plano da reforma agrária em abril. Não houve a divulgação desse plano. Por quê, ministro? Por que a demora? Qual que é o entrave? É possível falarmos em reforma agrária sem conflitos? Olha, Carol, nós íamos lançar no primeiro semestre, mas preferimos priorizar o Plano Safra. Plano Safra da Agricultura Familiar, 77 bilhões de reais, de um lado para a produção de alimentos, para a agrofloresta, para a agroecologia, microcrédito, e de outro lado para a produção de pequenas máquinas para a agricultura familiar. Nós lançamos, graças ao bom Deus, nós conseguimos no primeiro semestre lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar e o programa Mais Alimentos. Agora, no segundo semestre, nós vamos nos debruçar sobre um programa de reforma agrária. E um programa de reforma agrária, ele está previsto na Constituição, ele está previsto na legislação. E o Brasil, ele tem duas modalidades de propriedades. Ele tem a grande propriedade, mas tem muito minifúndio. E veja, a família que vive no minifúndio, às vezes tem 6 filhos, 4 filhos, 3 filhos, e quando esses filhos crescem, eles não têm aonde produzir. E por isso é importante um programa de reforma agrária. Nós temos no Brasil hoje 54 mil famílias morando em acampamentos, sem toalete, quase que ao relento, vivendo em acampamentos. Isso está no cadastro único, não são dados meus, está no cadastro único do governo federal. E por essa razão que é importante um programa de reforma agrária. Um programa de reforma agrária, como eu já disse, previsto na Constituição, previsto na lei, sem conflito. E nós temos já terra em estoque para esse programa de reforma agrária e ele deve ser lançado agora no segundo semestre para atender essas famílias. Isso porque, se nós fizermos um bom programa de assentamentos com boa assistência técnica, nós estamos trazendo para cá, para assistência técnica, as universidades, institutos federais e também assistência técnica dos estados, para ajudá-los a desenvolver o assentamento, a escolher a melhor lavoura, a ensinar como fazer a melhor lavoura, levar todas as técnicas e também financiar a instalação e as máquinas, você pode ter um grande programa no Brasil, porque esses agricultores serão futuros agricultores para o plantio de alimentos, né? E o Brasil, eu acho que é importante, Carol, lembrar, como é que os japoneses vieram para cá? Os italianos, os alemães, os espanhóis, todos vieram em programas de reforma agrária. Por isso nós temos que atender sempre aquele brasileiro ou brasileira que querem ser agricultores e que porventura não tenham uma terra para plantar. E o governo tem terras públicas, o governo tem capacidade de arrecadação de terras, sejam elas públicas ou privadas. E a nossa estratégia do Doravante é uma estratégia de arrecadação de terra daquele grande devedor da União, que não paga a União, sua terra é improdutiva e que, porventura, o governo federal possa adjudicar essa terra. Então é na paz e vamos continuar esse programa, porque o Constituinte lá de 1988 colocou na Constituição como uma das, como um dos objetivos do Brasil é eliminar a pobreza, miséria, e ainda há muita pobreza e miséria no campo. E muita coisa boa tem sido feita. Eu estive no Ceará essa semana e vi uma agroindústria, uma cooperativa de leite, que produz leite, e eles ensacam leite, agora vão colocar o leite no vidro, eles fazem iogurte, fazem requeijão, fazem queijo, e tem também uma cooperativa de
castanha, uma cooperativa de farinha, uma cooperativa de carne, uma cooperativa de cajuína em Quixeramobim. Eu tive lá com o governador Eumano Freitas, que é uma cooperativa do MST. Então nós temos muita felicidade em poder fazer um programa, mas como eu te disse, nós queremos paz no campo. E por último, Carol, é importante te dizer, os últimos 6 anos, os 2 governos que nos antecederam, eles pararam o programa de reforma agrária, não assentaram nenhuma família. Isso gerou um represamento enorme. E esse represamento, caso ele não seja resolvido, não seja dado uma solução para esse represamento, aí o conflito vai existir. E isso a gente não quer. Por isso nós vamos continuar a fazer no segundo semestre, e aqueles que se preocupam podem ficar tranquilos que vai ser um programa bacana, novo, de outro jeito, com as políticas públicas todas articuladas, muita assistência técnica, que a agricultura hoje ela está muito moderna e muito tecnificada, e por isso nós precisamos muita assistência técnica para esses programas de assentamentos, de novos assentamentos. Essa é a palavra do ministro, informando que a partir de agora, do segundo semestre, irá retomar as negociações da reforma agrária. Tomara, né? Como ele falou aí, existe um grande número de pessoas que precisam trabalhar. Que a modalidade dos governos passados era mais direcionado para o agronegócio. É importante se frisar, não estou falando mal de ninguém. Aqui, não estou falando mal do governo Bolsonaro, que ele focou mais no agronegócio de grandes produtores. Mas ele esqueceu do pequeno produtor. Eu vi aí a conversa de Bolsonaro doar terra, doar título de terra. Mas é uma demanda muito grande das pessoas que precisam trabalhar, e o Brasil é enorme. Então tem que ser feito um esforço grande para que todas as pessoas sejam alcançadas nesse Brasil desigual. Felizmente existem grandes aproveitadores, grandes vigaristas, que se aproveitam da fragilidade do povo brasileiro e aplica seus golpes. Esperamos que essas pessoas criem juízo e acreditem no seu futuro, no futuro das suas próprias gerações, para que o Brasil não fique um Brasil de mendigo, seja um Brasil de progressistas, seja um Brasil de gente forte e trabalhadora. É isso que a gente torce e a gente tem aqui. Eu permeio para fazer uma reportagem com mais credibilidade. Eu não ouço, fico fazendo picuinhas de um lado e de outro, e ali não adianta nada. Eu vou ouvir aqui o primeiro bloco de Urbano Carvalho. Ele vai tecer justamente esse assunto mais localizado aqui em nossa cidade. Boa tarde, senhoras e senhores, bom dia. Dessa vez eu resolvi fazer entrevista pessoal com o sindicalista Urbano do sindicato, Urbano de Carvalho. Ô Urbano, me diga uma coisa, fale para nós, Jornal Sertão, os nossos telespectadores. A gente está preocupado com a reforma agrária no governo de Lula, né? O Sindicato dos Trabalhadores está em sintonia com esse programa? Amaro, a gente já tem um trabalho há mais de 20 anos. Eu aqui no município de Coité e no território do Cisal, a gente tem hoje 12 assentamentos que, através do MU, que é um movimento de organização camponesa, a FATRES, e que a gente, pacificamente, nós conquistamos várias áreas que hoje são assentamentos com povoado, com povo morando, vida digna. É a saída, porque se fala muito na questão da fome.
E um dos geradores de fome é a falta de terra, a falta de crédito. E todo mundo sabe, aqui em Coité costuma ter um pessoal que diz assim, aquela área ali do Tabuleiro, Sambaíba, para ali, a reforma agrária é natural. Não existe reforma agrária com meia tarefa de terra, com 2 tarefas de terra, com 4 tarefas de terra. Nada. Não dá para plantar. E outra coisa, os sucessores da terra, que são filhos e netos, eles já nascem sem terra. E aí tem que migrar para outras cidades, buscar lá fora como sobreviver. Então, a reforma agrária ela é um instrumento importante para o desenvolvimento do município. Nós podemos citar aqui o município de Quinjingue, que era o 5º pior município na questão da extrema pobreza, na questão do IDH. Eu vejo tanto que melhorou. Santa Luz era um dos piores, tem 5 assentamentos em Santa Luz. Lá em Quinjingue tem 3 assentamentos. Então a qualidade de vida melhora. Esse índice de IDH classifica as cidades com menor índice. Esse esquema parta para essa cidade, você entendeu, né? É claro, aí alguém vai dizer assim, não, mas esses dados aí, porque Santa Luz também tem o ouro e tal, mas naquela época não tinha ouro. Não tinha ouro. Na época da celulose, na época de Mucambinho, na época de Novo Rumo da Esperança, Antônio Conselheiro, Vazifunda, não existia ainda a questão dos minérios de ouro. E quando existia lá o povo de Santa Luz não sabia nem como era que fazia. Graças a Deus, Santa Luz hoje é um município rico, mas todo mundo sabe da situação que era. Mas, veja, a periferia não abrange essa riqueza, como é? Não, de maneira nenhuma, e por isso que os assentamentos em Santa Luz são mais do que em outros municípios. E o povo de Santa Luz é assentado em outros municípios também, como em Nova Vida, Novo Rumo, a Independência, como a questão do pessoal de Riacho do Direito, entendeu? Então, esse pessoal que era Santa Luz, que estão nesses assentamentos, sabe da importância dos assentamentos para a sobrevivência desse povo, entendeu? O governo era para ter realmente um programa de arrecadação de terra, principalmente as terras devolutas. Para você ter uma ideia, Mário, o Tabuleiro do Quererá, de lá de Alagoinhas até chegar em Tucano, aquela área ali, depois de Tucano, essa área toda era área devoluta, área do governo. Elas foram transformadas, em particular, através de juízes... chamado grileiro. Os grileiros, através de juízes corruptos que passaram a dar documentação, e outros foram comprando e legalizando, porque comprou terra barata ali naquela região, e hoje você sabe que para comprar um pedaço de terra lá tem dificuldade, toda devoluta. É um assunto interessante, realmente. Inclusive, a formação de Coité participou muitos grileiros. Eu não posso nem falar o nome, que não pode, é perigoso. Mas vamos ver.
Muito bem, retornamos. Mário Silva, Conceição do Coité. Passamos aí a primeira parte com a entrevista Urbano de Carvalho falando da reforma agrária. Nós passamos aí nossos comerciantes, nós que contribuem com o jornal, e agora nós vamos prosseguir até as 19h30 com esta live aqui do Jornal Sertão. São 18h59. Nós iniciamos às 18h30. Nós vamos continuar ouvindo a entrevista com o Urbano de Carvalho e fizemos agora hoje à tarde lá no sindicato, e eles vai nos dar maiores detalhes sobre reforma agrária, principalmente aqui em nossa região, em Conceição do Coité. Como eu disse, é um assunto vasto que vai requerer várias lives, né? Nós já prometemos visitar a zona rural, queremos fazer visita aos homens do campo, né? E realmente ver a verdadeira situação de cada um. É isso que a gente nos propõe nessa parceria que nós realizamos agora com o sindicato. Ele vai nos dar cobertura, porque nós temos despesa enorme de locomoção. Quer ver, semana passada mesmo queimou 2 monitores aqui na redação do nosso jornal. Um monitor que acompanhava ali e o outro monitor de trabalho. Deu apagão aqui e realmente 2 monitores. Depois eu consultei com o advogado, é possível a gente recuperar esse prejuízo. Né? Queimaram realmente, chegou a feder 2 monitores. Eu não percebi isso, já mandei para consertar um Gueu da Retec Informática, já está no conserto, mas o outro está aqui. Eu vou pedir à doutora Vanessa para que é de muita despesa, né? A gente, sem esperar, tem uma despesa enorme que nosso lucro aqui é pequeno. Então, vamos dizer assim, eu não estou saindo para as outras cidades para fazer pesquisa, como eu gostava de fazer. E realmente a reportagem não é, o trabalho de um jornalismo não é só Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, retransmitir aquela imagem. Eu não gosto de fazer isso. As pessoas pensam, mas você não tem Ibope, por que você não faz polêmica com esses assuntos que estão rolando? Certo, os assuntos que estão rolando são importantes, né? Mas eu prefiro local, fazer minhas reportagens local, né? Então eu não tive tempo, não tive o privilégio de ter o contrato com a Câmara já ficou ocupada, apenas um pequenino contrato com o vereador Nego Jai, mas que esse pequenino contrato eu aceitei, né? Pouquinho, aceitei, mas ainda é insuficiente para a gente ter grandes locomoções. A prefeitura ficou para lá, para outras cidades, pessoas de outras localidades, jogou o setor de comunicação para pessoas estranhas. Então, isso é importante. O jornalista ele precisa ser um jornalista local e cuidar das peculiaridades do seu habitat natural, da sua localidade. Fazer entrevista com as pessoas, sair daqui, ir para a zona, ir para o campo, para saber como é que está a real situação. Não é só Ctrl-C, Ctrl-V e fazer de conta que é jornalista. Tem que realmente ver o que é verdade, o que é a realidade. Pois bem, vamos continuar ouvindo aí a entrevista com o Urbano de Carvalho. Entrevista com o Urbano Carvalho. No primeiro bloco, estava referindo à reforma agrária. Esse é um assunto, como eu ouvi falar, é muito importante. Urbano, existe outros entendimentos da reforma agrária, inclusive com a participação dos grandão. Me conta um pouco, que eu tenho essa cisma, não é? Quando se fala em reforma agrária, quando se fala naquele pessoal, depois me toca um pouco nesse assunto. Ô Mário, não é de agora, desde do início, aí chamado Revolução Verde, na década de 60, 70,
eu já cresci ouvindo falar na questão da grilhagem de terra, entendeu? Muitos, através da perversidade, como a gente ouviu casos aqui em Coité, de pessoas que estavam morando perto do grande fazendeiro, aí vinha através de ataque de gado, de égua, eles eram obrigados a vender barato por qualquer preço, e tem os outros. Agora, recentemente, por exemplo, o ano passado foram vários desembargadores que foram presos aqui na Bahia por fazer aquela questão da grilhagem no oeste baiano. Muitos foram presos e, inclusive, alguns foram expulsos da função devido a essa questão da grilhagem. Recentemente, nós tivemos em Correntina 3 trabalhadores que foram pegos na estrada, receberam tiro, entendeu? Porque lá tem os fundos feitos de pasto, que é as áreas devolutas, onde as famílias criam cabra, ovelha coletivamente, trabalham coletivamente, e essas áreas elas estão sendo atingidas por grilheiro que querem aumentar a sua propriedade em cima daquelas terras e termina expulsando o trabalhador. Foi o que aconteceu na nossa região. O grileiro, você falou, geralmente nós entendemos que o grileiro é aquele pobrezinho, mas você falou num grandão, todo poderoso, é isso? Olha, o grileiro, ele é o todo poderoso, o grande, entendeu? Inclusive, eu aconselho ao pessoal aí que gosta de televisão assistir a novela das 8, que está passando realmente um caso como esse. Tem lá um cara da família lá, o Selva, que está atacando uma viúva para que possa ter as terras dela, de qualquer custo. Então, aquilo ali é um retrato vem de longa data. Tem um outro filme chamado Pureza, que quem tiver internet, pesquise, assista para você ver esse outro lado da moeda, porque não é nós dos movimentos sem terra, não é o movimento sindical que faz a reforma agrária pacífica. Por exemplo, nós da FATRES, nós não tivemos nenhuma ação assim direta de despejo da polícia, nós fizemos acordos. Nós somos de estar buscando o acordo na lei. Certinho. Nós temos assentamento de Palmares, onde eu moro lá. Você mora, né? Eu moro lá no assentamento. E tem o meu lote, entendeu? Vão lá para ver o pessoal, a qualidade de vida, o tanto que melhorou. Na época existia apenas um vaqueiro na fazenda. Não houve conflito com o fazendeiro. O fazendeiro, a princípio, para garantir os direitos dele, até que recorreu à Justiça Federal. E na Justiça Federal houve um acordo e hoje é um dos melhores assentamentos que a gente tem na região nordeste da Bahia, que é o assentamento de Nova Palmar e Conceição do Coité. E temos outro aqui perto, Mário, que eu convido ao pessoal para fazer uma visita, que é na onde era as Baixas de Guina, que também foi fruto de um acordo com os proprietários, entendeu? E que está lá, que é o Atanásio José dos Santos, que é o 1º de maio, um assentamento onde tem 25 famílias, onde o povo está lá hoje colhendo e vendendo a sua produção, ainda sem receber crédito, como o Pronaf-A, para poder fazer essa estrutura na sua propriedade. Então, a importância é que a assistência do sindicato é fundamental, né? A assistência nossa do sindicato da FATRES, mas assim, tem gente que vai chegar lá e procurar o pior que tiver, que toda na sociedade você sabe, professores são muitos professores, e o professor é quem forma o médico, quem forma o advogado, quem forma nós todos da sociedade passamos pelo professor, mas tem aqueles professores também que são ruins, entendeu? Tem aqueles professores que às vezes termina sujando a classe. Da mesma forma tem na reforma agrária, entendeu? Em qualquer canto da sociedade tem. Aí quando a pessoa vai pegar para dar uma entrevista, aí pega aquele pior que tem para dar uma entrevista, porque quer manchar o movimento. Entendeu? Agora não vai lá pegar, por exemplo, vai em Palmares pegar uma entrevista, porque não vai pegar Nena, porque não vai pegar Adelso, porque não vai pegar Pité, porque não vai pegar Fio. Esse é o mau jornalismo, porque veja só, o jornalismo, eu entendo o jornalismo, ele tem que ser ético e imparcial.
Ele tem que escutar o lado bom e o lado ruim. Com certeza. Ele tem que fazer uma entrevista completa. Eu vejo hoje o jornalismo e só cuida da parte dele. Realmente está uma decadência fora de série. Mas você tocou no assunto dessa parte. Estão falando, o mundo comentando aí, né, muito na rede social, sobre o movimento MST, Movimento do Sem Terra. Você falou a respeito de pessoas que existem em grupos. Não é, tem gente má índole em todo lugar, né? Você falou aí que em todo lugar tem uma pessoa que não é gente boa. Mas o pessoal está falando, comentando bastante do MST. Me fale um pouco, com sua honestidade, com seu conhecimento, com a sua realidade. O que é o MST? Olha, o MST, ele nasce fruto de uma luta para que o povo pobre pudesse ter um pedaço de terra. Ô Mário, eu já vi aqui em Coité um prefeito, há mais de 20 anos atrás, um prefeito dizer que Coité tinha que ser igual a Itabuna. Itabuna, na época, tinha 5% de pessoas no meio rural. O pessoal do meio rural tinha que vir todo mundo para a cidade, que era onde estava o serviço de água, esgoto, saúde, educação, essas coisas. E nós sempre fomos contra isso. O movimento MST fez a volta desse pessoal de Itabuna, do meio urbano, da pobreza de Itabuna, fazendo acesso para a zona rural. Tinha acabado o cacau, está voltando novamente a ser a principal cultura da região, o cacau. Entendeu? A gente tem que entender o seguinte, o campo, se a gente tirar o pessoal do campo para a cidade, a gente não vai ter alimentação, a gente vai ter um cesto de dinheiro e vai faltar o cesto de pão. Então a gente precisa, a gente precisa ter clareza de que a zona rural precisa se investir mais. Mário, a maioria das terras não estão na mão de fazendeiro, daquele que trabalha a fazenda. A maioria das terras estão na mão de pessoas que são médicos, advogados. Não é que é ilegal, entendeu? Mas elas não estão na mão daquelas pessoas que vão produzir. Está na mão daqueles que têm a questão do hobby, que quer criar gado, acumular riqueza. Então, a gente tem que entender que essa terra na mão do pobre, ela vai gerar renda, vai gerar comida, vai gerar oportunidade para aquelas famílias que todo mundo viu a qualidade de vida que hoje nós temos nos nossos assentamentos. A gente falou da grilagem, que não é só a grilagem que você entende, que nós entendemos hoje, que vem passar nos movimentos sem terra. Não é isso. Isso já vem da longa data, conforme o Urbano falou, e esse movimento, eu acredito ser legítimo, que agora é o pobre, é o pequeno, é o produtor rural que está tentando adquirir um pedaço de terra através dos movimentos sociais. Aí, Urbano, me diga uma coisa, aqueles problemas da violência que falam na TV, né? Aquilo é montagem, me diga, tem muita violência, o MST é violento? Mário, vamos para onde eu tinha terminado de parar. Não, está correto, eu vou responder. Se não quiser responder... eu vou responder da mesma forma que a gente tem hoje, entendeu, Mário? Pessoas boas, nós temos também pessoas ruins, entendeu? Tem aquelas pessoas que quer fazer uma ocupação pacífica, tem ali 5, 6 num grupo de 200, 300 pessoas que você não consegue conter, que termina fazendo coisas erradas, entendeu? Mas se você vê isso, tem na sociedade como um todo. Então é necessário separar o joio do trigo. E tem que olhar uma coisa, hoje tem muitas pessoas do agronegócio, inclusive tem aquele maior produtor de soja do mundo, que o Baggio, né, o Blasio, que foi ministro da Agricultura, que já caminha hoje com o MST, já pratica algumas práticas de fazer a soja convencional, saindo do veneno, que é isso que o MST prega, entendeu? Eu não sou do MST e nem tenho autorização para defender, sou sindicato. Mas assim, a questão do MST... é uma questão de formação, eles trabalham a questão da formação,
desse pessoal que está no campo, e eu vejo que hoje existe um medo, entendeu? O mundo está apelando para alimentações saudáveis, entendeu? O mundo está apelando para alimentação sem veneno. O mundo está apelando para a agricultura agroecológica. Tem muita gente que está no agronegócio que também está migrando para isso aí. Não, agroecológica? Agroecológica. Agroecológica. Qual é que é da ecologia? Aquele cara que vai trabalhar respeitando a natureza, entendeu? Aí tem muitos do agronegócio que já está fazendo isso, entendeu? E tem um pessoal que é a turma do mal também, que a gente sabe que tem, que é aquele que só acredita no veneno, só acredita no desmatamento, só acredita na produção de alta escala, não pensa na saúde de quem vai comer, entendeu? Então, esse povo existe, como também existe aqueles que... Qualquer grupo existe. A vez está lá no movimento, é os mais exaltados, aquele que vai lá e quebra alguma coisa, que termina quebrando... uma porta aqui, uma porta da fazenda, termina quebrando, ela dá muito mais mais ibope para a televisão, para a imprensa do modo geral, do que mostrar caminhões de banana, maçã, arroz, feijão, milho, entendeu? Então, dá muito mais. Você mesmo sabe, você é um jornalista, você sabe. Teve gente aqui que cresceu fazendo reportagem de animal morto na pista, atropelado por carro. Saía correndo para botar logo uma manchete, o carro bateu no animal, não sei o que e tal, porque isso gera ibope, entendeu? Você sabe, Urbano, que eu sou jornalista que não gosta de sensacionalismo. Eu posso não ter muita audiência, que tem uns meninos aí que faz aquelas polêmicas, que pega alguma coisa da rede social, aquelas fake news e faz a polêmica para dar ibope. Mas eu gosto disso. Eu gosto da autenticidade. O Urbano está falando aqui com autenticidade. É isso. Eu vou fazer uma visita a partir dessa nossa amizade, dessa nossa parceria. Irei fazer visita no campo para ver realmente como é o assentamento, essas oportunidades. Eu vou ter que agir. Urbano, me diga mais sobre isso aí e o que é que o pessoal tem que tranquilizar a esse respeito da reforma agrária. Ô Mário, a gente viveu um tempo sombrio aí durante esses 6 anos, que muita gente reclama, porque não fazia não sei o que, não acontecia, entendeu? Muitas vezes você tem que dar um tempo para que o movimento não seja extinto de uma vez, entendeu? Nós, por exemplo, nós fizemos habitação durante esse período. Foi construída no nosso assentamento aqui Palmares? Não, o Atanásio, que é o de lá das Baixas, onde era do finado Guina, do saudoso Aguinaldo Ramos, lá 25 casas com 25 cisternas, entendeu? Colocamos energia elétrica, entendeu? É um novo povoado, Nós lá em Quinjingue, no assentamento da fazenda Quinjingue, com 60 famílias, foi 60 casas, 60 cisternas, energia elétrica que não tinha, entendeu? Quer dizer, essas famílias estão lá sentadas. Se tem um lá que todo mundo sabe que tem, no meio do lote de ovelha, tem aquela que é ruim para se tanger, então a gente sabe que tem. Mas a gente não pode medir uma sociedade pelas coisas ruins que tem. A gente tem que medir ela como um todo, somar o ruim e o bom e ver o que é que a gente aproveita do todo, entendeu? Aí nós vamos ver que o bom é muito mais do que o que é ruim ali naquela sociedade. E aí eu quero, Mário, fazer um convite para você e para toda a sociedade coitaense. Muito bem. Faça visita nos assentamentos de reforma agrária. Não vá na onda de pessoas que não sabem o que é um pedaço de terra. Não vá na onda de pessoas que apenas está à frente de um status, de um mandato de deputado, entendeu? Porque fez da vida dele a vida de favores, entendeu? E está devendo isso e quer mostrar trabalho e termina levando para um lado tão ruim como é que está sendo feito hoje com o MST lá na CPI.
Então é preciso que vá no assentamento para você ver no assentamento. Você chegar no assentamento de Palmares, Mário, agora que nós estamos numa situação ruim, a questão dos empresários da área do sisal, que não está querendo o sisal, mas você vai em Palmares, tem semana de sair 14 toneladas de sisal daquela comunidade. Entendeu? 14 toneladas de sisal. Você sabe que a pessoa que trabalha no sisal, ele tem o dinheirinho poder fazer a feira para comprar uma sandália para um filho, para comprar uma calça, uma camisa, uma roupa para a mulher, e ter um dinheiro ali também, poder tomar sua cervejinha para comprar uma moto para sair, que ninguém é de ferro. Exato. Muito bem, vou dar essa entrevista com o Urbano Carvalho. Retornando, ouvimos aí a entrevista, segunda parte, com o Urbano Carvalho. E ele explicou bastante, muito bem. Que eu perguntei, fiz a pergunta, no movimento do MST tem aquela violência. Realmente, ele foi muito coerente na resposta. E todo grupo, existem pessoas de má índole, existem pessoas ruins. A sociedade é feita de pessoas boas e pessoas ruins. Então o que acontece? Não é aquelas pessoas ruins que vai destruir o movimento. O que tem que ser feito é identificar aquelas pessoas de má índole e afastá-los, ou não dar oportunidade no movimento. Porque se assim o fizer e continuar agindo no movimento, uma coisa que é tão bonita que tem muita gente que deseja ter sua propriedade, que deseja ter sua terra, e deseja produzir seus alimentos. Tem gente ali com boas intenções. Aí acontece os atravessadores e que prejudica. Os atravessadores são aquelas pessoas que eu digo, aquelas pessoas ruins. Até aí, um exemplo aí você pode ver do movimento de 8 de janeiro, né? Não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Não estou dizendo que é a mesma coisa. Mas o movimento de 8 de janeiro só foi aqueles patriotas com a bandeira, vestido todo de verde e amarelo. Ninguém tinha arma. Mas aí apareceram uns sabidões e acharam de entrar dentro dos palácios, quebrar, fazer aquela confusão. Não podemos classificar o movimento do dia 8 de janeiro com aquelas pessoas infiltradas que são ruins. As pessoas têm que ser punidas e têm que ser identificadas. Achei super errado ali o rei Alexandre de Moraes, que é o dono do Brasil, prender todo mundo indistintamente, classificando de terrorista sem saber, sem identificar os verdadeiros culpados. E assim tem que ser. Se o MST está mal visto agora, tem que ser identificado aquelas pessoas. Os próprios líderes do movimento têm que identificar aquelas pessoas que cometem excesso, né? Que cometem excesso. Porque é um movimento tão bonito, é uma luta para conseguir a propriedade, é a luta pelo futuro do país. E as terras não podem só ficar na mão de grandes produtores. Tem que ser dada oportunidade a outras pessoas, que o Brasil está crescendo. Então aquilo tem que ser dividido igualmente e dar oportunidade a outros poder produzir. Então vamos ouvir a última parte aí da entrevista com o Urbano Carvalho, já falando mais ou menos em outro assunto, mas se aprofundando mais. Esse aí, o segundo bloco, realmente foi 15 minutos. Esse só mais curtinho um pouco. Ó, 19h22, nós só temos aqui 10 minutos até encerrar a nossa live. Vamos ouvir a última parte aí da entrevista com o Urbano Carvalho. Entrevista com o Urbano Carvalho. No primeiro bloco, estava referindo à reforma agrária. Esse é o assunto, como eu ouvi falar, da reforma agrária. A gente estava falando dos benefícios que os sindicatos, as organizações sindicais trazem para as pessoas assentadas. Me fale mais sobre esses benefícios que são acolhidos para esse povo.
Ô Mário, na reforma agrária, a gente, graças a Deus, a gente tem tido, eu não chamo de assistência, fruto da luta. Fruto da luta nossa, a gente tem conseguido cisterna, a gente tem conseguido limpeza de aguada, construção de aguada, e também o pessoal na área social tem colaborado muito principalmente para a questão da juventude e da família. São casas de oração, a gente tem hoje, por exemplo, em Nova Palmares nós temos 3 igrejas, tem uma igreja católica, tem a igreja evangélica batista, a Assembleia de Deus. Quer dizer, isso num assentamento de reforma agrária que tanta gente demoniza pela aí, entendeu? Tanta gente não, é pouca gente, mas dá mais barulho do que mostrar as coisas boas. Católica, católica e evangélica na comunidade. Então tá lá, e todo mundo sabe disso. Também tem aquelas pessoas que gostam, que seguem outras religiões, como a de matriz africana. Entendeu? A gente respeita todo mundo e a gente precisa de todo mundo na comunidade. Cada um fazendo sua parte vai melhorar a qualidade de vida. Entendeu? E nós estamos aí também, não é só para os assentamentos, buscar para as comunidades, na luta pela cisterna, que para nós é de fundamental importância. Inclusive, nos dias 4 e 5, aqui no sindicato, vai ter a conferência de segurança alimentar e nutricional do território do Cisal. E aí eu estou fazendo uma palestra, nesse dia eu vou fazer uma palestra, você está convidado para participar conosco. Entendeu? Eu vou fazer uma palestra sobre a questão do que é que mais gera essa questão da fome, da insegurança alimentar. E todo mundo sabe que o primeiro alimento da família é a água. Se não tiver água, não tem água. Eu vou cortar aí. Eu fiz uma reportagem essa semana sobre o programa ASA. Está chegando mais cisternas aqui para o semiárido baiano. Inclusive, você esteve lá em Feira de Santana, participou desse movimento com esses coordenadores do ASA. Me diga mais um pouco dessa novidade, dessa boa notícia aqui para a região. Ô Mário, a gente já tem lá garantido na nossa pauta de negociação a construção de cisterna. Estamos esperando sair os editais. Entendeu? Agora mesmo saiu para Monte Santo, 150 cisternas de produção, que é aquela cisterna grande que tem um calçadão, tem canteiro para fazer a plantação de hortaliça, tem canteiro para fazer aquelas hortas, entendeu? Então a gente está concorrendo, através da FATRES, os sindicatos estão concorrendo, a construção lá em Monte Santo de 150 cisternas. Isso é um edital da Fundação Banco do Brasil, junto com o BNDES, e a gente está participando. Mas estamos esperando o lançamento do governo federal dos editais, que com certeza a ASA vai ganhar, e a ASA ganhando esses editais, a gente vai estar participando para que possa ser selecionado os municípios e a gente chegar. Sabemos que nesse primeiro momento não vai ser muita coisa, entendeu? Porque a gente precisa iniciar como a gente começou lá em 2006, Foi que começou tudo paralisado. Paralisou tudo, a gente tem que retomar. E a retomada, às vezes, é muito mais difícil, porque não tem orçamento, tem que brigar por orçamento, a gente tem que correr atrás do deputado para que eles deixem a emenda deles lá, para que possa virar cisterna para o povo. Até porque a água encanada não chega em todo canto. Então a pessoa tem que ter uma cisterna. Não chega, Mário. Não chega, Mário, em todo canto, e não onde chega, chega de mês em mês. Se não tiver uma cisterna para poder você armazenar essa água, você vai morrer de sede. Exato. Então, tem que ter a cisterna. Então tem que ter a cisterna. O programa de cisterna ele é importante porque ele capta a água da chuva, diminui a despesa da família com o consumo de água paga, e que Deus dá de graça a ela. Se tiver um bom telhado, ele vai ter água para 6 meses. Se chover 6 meses de novo para poder encher, ele vai ter água para o ano todo. Eu lembro que antigamente minha mãe, a gente sobrevivia com a água da cisterna. Né? Hoje em dia está esse problema do pessoal liberar. Eu espero que você consiga, nessa luta aí, dar mais benefício ao nosso povo aqui da zona rural, né, Roberto? Ô, Mário, vamos conseguir, se Deus quiser, essa luta com quem entende, com quem... Porque, assim, o presidente da República, o Jerônimo Rodrigues,
Jerônimo trabalhou conosco aqui dentro dessa sala. Ele conhece. Ele fez vários relatórios, ele conhece, sabe, da realidade do povo nordestino, do povo do semiárido, do povo daqui do Sisal, e a gente precisa levar a proposta, entendeu? O que não podemos, Mário, é ir para conversar, criticar e não levar a proposta. Tem que ter proposta, entendeu? Para levar. Nós estamos pensando, entendeu? Nós aqui do sindicato estamos pensando e vamos levar para o nosso congresso, poder sair no nosso texto básico em dezembro. Nós estamos pensando em discutir com o governo a guarda de porte médio para que a gente possa, Mário, ter fonte segura para sedentação de animal, entendeu? Para água, para o pessoal possa pegar de carro-pipa, entendeu? Aí temos que discutir, porque o que tem feito de aguada na nossa região foram muitos. Agora são aguadas que seca tudo de uma vez só, que são tudo do mesmo tamanho, não pequeno, não tem estrutura. Tem que fazer uma aguada grande, aí nós temos que jogar logo agora nessa conferência de segurança alimentar nossas propostas, entendeu? Entendemos que o tema terra ele vai aparecer, o tema água ele vai aparecer. Claro, temos o tema educação, que não pode separar a educação desses dois temas aí de água e terra, entendeu? Porque a educação é que vai realmente libertar o nosso povo, e a gente só tem autonomia e só vamos ter qualidade melhor de vida se nós tivermos educação. Se não tiver educação, a gente vai ficar no atraso como a gente já esteve há muito tempos atrás. Melhoramos, mas precisamos melhorar muito mais. Aí, a palavra de Urbano de Carvalho. Obrigado, Urbano, pela sua participação. Nós teremos novidade para a semana. Aguarda. Exato aí. Palavra de Urbano. Para a gente melhorar, precisa de educação. A gente precisa compreender o próximo, respeitar as diferenças e principalmente parar o revanchismo e a perseguição, só porque a pessoa é adversário, continua perseguindo. Já passou as eleições. O que eu não estou gostando é essa perseguição. Já se passaram as eleições e continuou perseguindo políticos. Então isso é lamentável. Eu só não concordo com essa parte da perseguição. Se a lei está aí, determinou a eleição, finalizou a eleição, não existe problemas de recontagem de voto, nada. O presidente é o Lula, e eleito os seus senadores e os deputados. O problema agora é administrar o país. O Brasil tem que ser administrado. Já passou aquele palanque político. Infelizmente, o senhor não concorda, eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse STF que está aí, prejudicando as pessoas, prendendo as pessoas, confiscando o dinheiro e fazendo narrativas, mentiras, porque o nome de narrativa agora chama-se, era para ser chamado de mentira. Agora é o nome mais social, narrativa. Produzindo narrativa para prender uma pessoa. Infelizmente, eu não concordo com essa parte. O palanque já passou, a eleição já passou. Tem que se trabalhar agora é o Brasil, tem que ser observado agora é o Brasil. É isso aí, Mário Silva, 19h32, já adiantei minha hora aqui. Nós vamos encerrar a nossa live. Desejo aquele forte abraço a todos e até a próxima semana, se assim Deus quiser. Fique com Deus e que com Ele eu fique também. Mário Silva, Jornal Sertão, Conceição do Coité.